Top Tips. Bem-vindos ao Palpicast. Eu estou aqui com Marcelo Lopes hoje, nós vamos falar sobre a carreira dele, sobre a natação infantil e sobre a Academia Canguru. Se você não conhece a Academia Canguru, eu não vou dar spoiler agora, você vai entender aos poucos. Entre várias características exclusivas e diferenciadas que a academia tem, uma delas salta aos olhos, como a gente costuma falar, na parte das instalações. Marcelo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite aí. Você vai participar não é o nosso primeiro podcast, mas é o nosso primeiro Palpicast. Obrigado, Tadeu. Prazer estar podendo aqui dividir um pouquinho com você a história da Canguru, dividir um pouquinho a minha história aí. Legal. Palpicast, lembrando a vocês, que é o conglomerado de empresas de conteúdo da Aliança Fitness. Começou com palpites não solicitados, que o pessoal adorava, depois os palpitips, que eles adoram e odeiam, e agora o Palpicast. Marcelo, vamos lá. Primeiro conta aí, que eu mesmo sei pouco, né? Embora a gente já tenha conversado várias vezes aí. Uhum. A tua história, né? Como é que você foi parar na educação física e depois no meio da... Cara, minha história começou, acho que foi a paixão pela natação. Começou com 5 anos de idade. Você foi atleta? Não cheguei a ser atleta federado, não consegui ser. Mas eu entrei por causa que eu tinha um foco irritativo, que pegava minha coordenação e fala. E muito do que nós vamos falar da Canguru vem dessa experiência que eu tive. Com 17 anos, eu fui convidado, eu nadava na Richa de Academia, não existe mais, no bairro de Moema, e eu fui convidado para cobrir umas férias de uma professora de verão. E a partir de então, comecei a dar aula. Não sei como eu não consegui matar ninguém nessa época, porque era muito pouca informação, era basicamente o que eu sabia enquanto nadador. E aí tomei gosto, fui fazer a faculdade, entrei em 92 na faculdade, e desde então eu continuo dando aula, já são 36 anos, pelo menos, envolvido com natação. E uma das minhas paixões foi sempre o segmento infantil. Segmento infantil, apesar que também o pessoal me conhece muito pelas águas abertas, pelas maratonas aquáticas, que em 2004 eu atravessei o Canal da Mancha. Eu nem falo muito isso, mas algumas pessoas me cobram mais. Meu sócio é um que me cobra muito. Pô, conta a sua história. Legal. Eu fui o 10º brasileiro a atravessar o canal em 2004. Eu brinco que eu fui o último nadador analógico a atravessar o Canal da Mancha. Eu fui antes do Facebook. E a paixão sempre existiu. E os meus melhores resultados, enquanto gestor, enquanto professor, coordenador, sempre foi com criança. E aí eu ingresso numa grande rede aqui em São Paulo, na Competition, em 1998. Pode falar. Agradeço muito. Foi uma grande escola, mais do que um trabalho, foi uma grande escola. E eu fiquei por lá por 21 anos. Então, comecei dando aula, depois coordenação, depois gerente de novos negócios. E em 2002 eu fiz uma provocação, depois de uma ISA nos Estados Unidos, em San Diego, que eu falei, o momento agora do programa Kids é agora, estava tudo apontando para isso. E essa provocação eu mudei dentro da competição, eu saí da natação e fui para a escola de esportes, para cuidar do programa e desenvolver o programa. Então foi muito interessante que várias frentes lá trabalhando, foi durante 21 anos, um pouquinho antes da pandemia eu me desliguei, comecei a dar consultoria, veio a pandemia, mas mesmo assim as minhas consultorias foram tudo para aquela região de Valinhos, Vinhedo, Campinas. Conheci meu sócio, o Nick, que é também proprietário da Swim House, e aí em 2022 eu fiz a grande provocação para ele de ser sócio meu numa escola de natação infantil. E aí ele topou. A Swim House é uma loja, né? É uma loja, um e-commerce, né? Um fornecedor de materiais de alta performance. Então os clientes da Swim House é o Minas Tênis Clube, o Pinheiros, o Comitê Olímpico Brasileiro. E eu trouxe o Rick para esse lado do infantil, do mundo infantil, com a Canguru. Né? Então a gente juntou já a minha habilidade de trazer coisas novas, de fazer, como ele fala, bruxaria, de caber várias crianças num espaço pequeno de água, num espelho pequeno, e ele me ajudou muito na construção do que eu queria da piscina, que a nossa piscina é totalmente diferente. Então, vamos começar a falar da Canguru para o pessoal entender e tal.
já vai olhando aí no Instagram, procura Canguru Natação. Mas eu lembro que você me falou que foi essa ideia, né? Você viu na Espanha alguma coisa desse tipo, foi isso ou não? Então, cara, a Canguru ela nasce de várias ideias. Aquela frase do Steve Jobs de você ligar os pontos depois. Porque uma forma de... Quando eu estava dando aula de natação, estava bem comportado dando aula, e aí depois no Canal da Mancha, logo depois, veio o convite de eu ser coordenador. E ninguém sabe como ser coordenador, né? Você tira talvez o melhor professor daquele momento, aquele que está dando mais resultado, e vira para coordenador. E eu falei que eu tinha que me diferenciar. E aí, a partir de 2005, eu começo a viajar. Então, periodicamente, em 2005, eu viajo, desde agora, então são 20 anos que eu viajo, né? Acabei de fazer a minha 32ª viagem para imersão, que eu sempre falo. Eu fui trazendo coisas. E o movimento lá fora das escolas de natação infantil são muito segmentadas. Então, quando a gente fala uma escola de natação nos Estados Unidos, na Austrália, na Espanha, na França, nós estamos falando de uma escola de 0 a 6, 0 a 8 anos. E isso me chamou muita atenção, me agradou demais, porque eu também acredito que você não consegue vender para todo mundo. Lógico. Então, a gente buscou essa especialização, trazer essa visão de uma escola especializada, que ainda aqui no Brasil não temos tantos. Talvez a gente tenha mais, além da Canguru, mais 4, 5 Max em todo o território brasileiro. Então, essa foi a minha ideia, de trazer e montar uma escola especificamente. Até que idade vocês... Hoje na Canguru até 12. Tá. Até 12 anos. A ideia inicial era abrir até 8 anos, mas aí os pais já me deram bronca antes de eu abrir o negócio e a gente puxou até os 12 anos. Como você vai deixar meu filho de 10, não tem escola em natação, eu quero que ele nade. Eu falei, então tá bom, vamos até os 12. Então, pessoal, vamos começar aqui. Para quem não conhece, a característica da instalação da Canguru que eu mencionei no começo, e aí o Marcelo vai falar mais agora. Ela tem 2 piscinas, só para crianças até 12 anos, e essas 2 piscinas são 2 containers. Como é que é isso, Marcelo? Bom, a ideia de ter uma escola de natação sempre foi meu sonho, né? A gente sempre foi alimentando esse sonho, mesmo com o passar do tempo, mesmo, né, com os anos indo para frente. Então eu abro a Canguru com 51 anos de idade, né? Prestes a completar 51 anos de idade. Então, mas eu sempre tinha o dono do McDonald's que abriu com 55. Então eu falei, referência. A referência era essa. E depois de um grande período de maturação, né, de passar e viver várias coisas, a gestão sempre teve na minha veia. Só que eu queria ir para esse jogo montando algo diferente. Eu não queria montar o mesmo que a gente via no mercado até então. E eu queria o quê? Gerar uma experiência nova. Esse foi sempre, né? Ter o cliente no centro, são as crianças, em primeiro lugar, depois as famílias. Sim. E oferecer uma experiência nova para eles. E aí eu comecei a ver os modelos de piscina existentes até então. E aí comecei a fazer contas e eu falei, por que não a piscina de container? Eu tinha visto num hotel muito próximo de Barcelona, numa cidadezinha muito próxima de Barcelona, um hotel, que eles tinham as piscinas de container. Uma só tinha um visor numa das cabeceiras, o restante... Não é que nem as tuas. Não era que nem a minha. As piscinas da Canguru, gente, a lateral inteira que fica voltada para os pais que estão lá acompanhando seus filhos é de vidro. Então você vê a criança em cima da água, dentro da água, no fundo da água. Então... E a ideia disso, porque quando você via natação competitiva, a Olimpíada que você vê, né, a cada 4 anos, quando a câmera está sempre submersa, a gente sempre fala, nossa, como natação é bonita. Essa é a primeira expressão de quem não faz natação. E eu falo assim, cara, essa imagem a gente precisa trazer. E nós estamos vivendo uma geração que é extremamente protagonista. Então eu falei, melhor coisa, eu preciso ter uma parede de vidro. Eu preciso ter um aquário de crianças para ter essa interação. É uma geração que quer muito interagir, como eu falei, quer ser protagonista. Então nada melhor do que apresentar para os pais uma nova experiência, para os pais saberem quando a criança solta a bolinha ou não solta a bolinha, né? E a criança também é ela poder ver os familiares de perto. Eu sempre gostei de ter os pais por perto. E é uma geração que vem da pandemia, que teve essa proteção toda pelos pais e que precisava compartilhar. Então, a Canguru, ela nasce dessa forma. Mas ela nasce principalmente de muitos exercícios que nós fizemos, de escolher a piscina, ver qual a vantagem, qual a não vantagem. A primeira vantagem de ter uma piscina container é que ela se torna um ativo da empresa. Diferentemente de você fazer um buraco no chão. Sim.
Sem dúvida. Então, se eu brigo com o rapaz que me aluga hoje espaço lá, eu posso carregar a piscina para um outro lugar. Então, eu posso fazer uma piscina itinerante. Quando eu estive lá e conheci com você, acho que eu falei no dia lá para você, mas o que me chamou muita atenção foi a simplicidade da casa de máquinas, né? Eu tô acostumado já há muitos anos aí nas academias visitar, e aí todo dono de academia fala, não, vem ver a casa de máquinas. Eu prefiro que não me convide, porque é um lugar totalmente, né, insalubre, tosco. A tua não, a tua é uma coisa muito simples, clean, com espaço, né? A gente tem alguns valores, a gente trouxe, né? Ser uma operação simples, essa questão do clean. Sim. Mas a gente estudou muito, na verdade, desde o início. Então, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Business Model Canva. Eu acho que o Canva é uma coisa que todo mundo tem que fazer, o gestor tem que fazer diariamente, semanalmente, para saber se o seu negócio está sendo diferente. Então, a primeira coisa que nós definimos foi o quê? A atividade-chave nossa. A atividade-chave nossa da Canguru não é a aula de natação. A nossa atividade é cuidar e acolher as crianças e famílias. Então, desde o início, o cuidado e o acolher tá perto. Por isso que nós também escolhemos o nome Canguru. Muitas pessoas perguntam, mas canguru não nada? Eu falei, não nada. Canguru não nada. Mas canguru tem uma coisa, até mesmo na Austrália agora, o pessoal falou, mas Marcelo, por que canguru? Né? Nunca passou pela nossa cabeça canguru? Eu falei, não, porque o primeiro valor nosso é de acolhimento. E a bolsa onde o bebê canguru fica, o tempo de fecundação dele é menor do que o tempo que ele fica na bolsa da mamãe canguru. Olha. Então isso acho que demonstra, tá no imaginário da criança. A gente tem agora, chegou recentemente em Cotia, uma família de cangurus no zoológico, no Animalia, mas até então a gente não sabe. Fica muito no imaginário da criança. É azul? É amarelo? É roxo? Não sei, né? Enfim, a gente resgata isso. E também canguru é uma palavra que é universal. Pode ser com C, pode ser com K. Todo mundo vai entender o nome facilmente. Então a gente buscou isso, simplicidade em todo momento. Transparência, simplicidade, para a gente poder acolher e cuidar das crianças. E você me mostrou lá, mas fala para o pessoal entender. O programa de vocês não é só a aula na água, né? Na piscina e tal. Você tem uma parte motora antes. Isso. Conta um pouco. Como eu falei, a ideia é da gente ser diferente, da gente trazer essa inovação. E eu trago muito da inovação do que eu passei na pele. Como eu falei no início, eu tive um foco irritativo e meu neuropediatra, que depois eu descobri que ele fez parte do primeiro movimento de natação para bebês no Brasil, Dr. Reinaldo Calia, ele me coloca para minha mãe o seguinte desafio: você vai levar o seu filho 3 vezes para nadar e 2 vezes na semana ele vai fazer fono e uma coisa chamada vivência. Que ninguém sabia isso, nós estamos falando em 1977, no século passado. E essa vivência era o que a gente depois veio descobrir, que era a psicomotricidade. Então, a junção dessas duas ciências, a psicomotricidade mais a natação, é o que me faz hoje poder estar falando com você, é o que me faz hoje poder estar viajando e palestrando, né? E agradeço muito minha mãe. Minha mãe teve que aprender a dirigir para poder me levar e deslocar comigo 5 dias na semana. Então, eu falei, eu precisava de algo diferente. E eu precisava de algo que eu acredito. E aí, nada melhor do que você resgatar a sua própria história e montar algo que é diferente. Então, hoje as crianças, desde os bebês a partir dos 3 meses de idade, junto com os pais, o bebê 1, o bebê 2, que vai até 2 anos de idade, eles entram na arena, que a gente batizou. É um grande tatame, com diversos materiais, diversos espumados, uma parede de escalada, onde a gente associa movimentos necessários para aquela faixa etária e movimentos necessários para a natação. Então, todo mundo... Então, pelo que você me falou, se eu lembro, toda aula tem a parte nessa área e depois vai para a água, é isso? Ou isso. A nossa aula de natação começa na terra. Começa na terra. Começa na terra. Então são 20 minutos na terra, de 0 a 3, vamos colocar assim, 30 minutos de aula na natação, na água, e acima dos 3 aos 12, 40 minutos. Então uma criança fica lá em torno de 50 a 60 minutos com a gente. Esse é um dos diferenciais. Tem a piscina, também como outro diferencial. Os vestiários. A gente buscou sempre dar uma experiência. Então, além de ter o Canvas, a gente poder estar trabalhando, descobrindo qual a nossa atividade-chave, quem ia ser o nosso cliente, a gente, desde o início, pensou muito na questão da jornada dessa pessoa, né?
Tanto que não, a gente abre a escola com 8 pontos de contato dentro dessa jornada desenhada, pensada, e depois de 6 meses a gente volta para o papel e a gente descobre que são 11 pontos nessa jornada toda. E talvez o nosso segredo, por ter uma boa aceitação do nosso público, é que para cada ponto dessa jornada a gente entende o sentimento. Porque se o Tadeu ele vai num restaurante, talvez o Tadeu não vai lembrar o nome do restaurante, você não vai lembrar o nome do garçom, você não vai lembrar o prato que você comeu. Mas a sensação daquele dia você vai estar guardada na sua memória. Então é a mesma coisa que a gente quer tentar fazer lá na Canguru. Que a pessoa, independente se a criança vai passar para o professor A, B ou C, que ele entre feliz por estar chegando na Canguru e saia mais feliz da Canguru. Bom, você está me forçando a falar do Medalha. Eu não queria, viu, gente? Mas você vê, ele está me dando um gancho aqui. Medalha, para quem não sabe, que estiver nos assistindo aí, é um sistema de gestão da experiência do cliente dos Estados Unidos. Na verdade, é a maior empresa do mundo. E a Alliance Fitness representa aqui no Brasil para o mercado de academias. A Canguru é um dos nossos clientes já quase desde o início, praticamente. Né? E o Marcelo já usava na Competition também, já conhecia e daí que veio. Então, eu quero que você fale sobre isso, não sobre o Medalha, mas sobre como vocês usam nessa história da experiência dos dados e tudo. Mas eu olhei hoje, né? Olhei alguns lá. Continua um absurdo. O NPS da Canguru é um absurdo, gente. Quase todo o tempo é acima de 90. Nos últimos 13 meses, só teve 3 detratores. E nos últimos 13 meses, só teve 3 meses em que havia alguma coisa de detrator lá. E só um mês... E a nota mais baixa nesses últimos 13 meses, mês a mês, foi 81. 81 é o sonho de qualquer negócio. Chegar perto de... Passar de 70 é o sonho de todo negócio. Então, assim, vou te falar de novo. Parabéns, né? É uma satisfação ter vocês como clientes e ver que vocês entendem realmente o que é fazer o cliente ser o centro do negócio. O Medalha, acho que foi a cereja do bolo que a gente precisava. Não adianta a gente imaginar uma jornada, imaginar o sentimento sem a validação. Sem medir, né? Sem medir. Então, eu já conhecia, através da Competition, a história do Medalha e resolvi, num encontro brasileiro lá de natação, resolvi falar com você e falei, tá na hora da gente trazer o Medalha. E a partir disso, a gente começa a ter mais informação ainda do Medalha. A gente tem um primeiro momento que os clientes falam, nossa, mas você que está respondendo? Não, sou eu mesmo que estou respondendo. Né? Para trazer essa sinergia mais próxima da marca com o cliente. E a gente começa a dar devolutiva para esse cliente, a gente começa a ouvir e começa a atender dentro das possibilidades. Ou a gente começa a explicar para a nossa comunidade o que é possível, o que não é possível e por que o conceito é assim e não do outro jeito. Então o Medalha ele se torna mais um canal de comunicação e também um canal que a gente está de olho no nosso cliente. Eu acho que isso é fundamental e que ele é ouvido. Né? E o Medalha tem uma história que eu até compartilhei com você que foi muito interessante. Eu tinha uma mãe que ela respondeu Medalha devido à filha mais velha dela. E nos comentários ela coloca pra gente, ela já estava 6 meses conosco lá, né? E até então em nenhum momento ela comentou, e com Medalha, nos comentários ela tem a coragem de comentar que a filha dela é autista, e que precisava nadar, só que ela estava, talvez, não estava tão confortável para vir, para conversar comigo pessoalmente. Isso, né? E aí eu atendi o desejo dela, conversei com ela no dia seguinte, coincidentemente ela mandou na quinta, na sexta a filha ia nadar, e eu falei, não, vamos colocar sua filha para nadar na semana que vem. Semana que vem nós já temos um horário, esse horário é bom, serve, e até hoje tá as 2 filhas dela nadando com a gente. E aí eu compartilhei essa história com você, por quê? Porque o Medalha ele abre portas. É uma ferramenta que não só para melhorar a experiência do cliente, mas como um canal de possibilidade de conversar. Então, talvez o nosso grande segredo de ter essa pontuação alta lá foi também da gente ter a figura do anfitrião. Verdade. Que é uma figura chave no nosso processo do dia a dia. O anfitrião,
ele leva esse nome porque realmente é uma pessoa que está lá para receber, que está lá para atender, que está lá para explicar o que está acontecendo com a criança dentro. Então ele ultrapassa o que é um coordenador técnico, ele vai além. Ele olha para o cliente, ele tem que perceber que o cliente não tá satisfeito, ou está com alguma dúvida, ou está com alguma apreensão, e vai lá, conversa, quebra o gelo, explica, né, para os pais o que está acontecendo no processo daquelas crianças, ou seja, ele é um facilitador do que está acontecendo. Você tem quantas pessoas nessa função? Uma por horário? Como é que é? Hoje eu estou saindo dessa função. Os primeiros meses, o primeiro ano era eu que fazia essa função. Hoje eu estou aqui gravando esse podcast porque eu tenho uma pessoa já e eu estou preparando a minha saída integral para que essa pessoa fique integral. Então hoje nós já fizemos uma seletiva dentro, vimos alguns perfis, vimos o desempenho de alguns colaboradores nossos, treinamos 5 colaboradores para que eles sejam futuros anfitriões em cada unidade que a gente for abrindo. Então hoje a gente já está nesse patamar e uma já tá trabalhando praticamente integral, né? Deve estar lá agora nesse momento e está indo muito bem. E a gente vê pelos resultados. Sim. Eu vou aproveitar até que você falou nisso. Uma das maiores queixas atualmente dos gestores de academia, seja de fitness ou de água, mas na água parece que é pior, né? Dificuldade de contratar profissionais. Né? Falta de profissionais e de profissional bom, então eles já não estão nem mais fazendo questão, né? Uhum. Como é que vocês fazem? Como é que... Treinamento. Vai buscar na faculdade, o cara... Esse é o caminho. Então, assim, a gente coloca propaganda direto no Instagram, que é o grande nosso canal de comunicação, de rede social. Além disso, a gente conversa com alguns gestores de universidades e a gente tenta buscar essas pessoas, né? Então, a gente vai sempre fazendo anúncio, a gente vai sempre comunicando e agora, no mês de novembro, nós vamos estar inaugurando a Universidade de Canguru. Porque se eu não tiver o treinamento interno, se eu não tiver mais um negócio voltado para a educação dentro do mundo, vamos dizer, Canguru, eu vou estar perdido como outros grandes players ao redor do mundo. Sim. Esse é um problema global, não é só restrito ao Brasil. Então, eu estava conversando recentemente com o pessoal da Malásia, eles têm dinheiro, eles têm espaço, mas eles não têm profissional. Então, eles estão fazendo até programas de intercâmbio para você ir morar na Malásia e dar aula de natação lá. Sim. Então, assim, como é que é a universidade? Né? Como é que vai funcionar? A ideia de funcionar a universidade é que a gente possa, independente se aquela pessoa vai ficar conosco ou não, ela vai se inscrever como se fosse um curso de extensão, e nós vamos estar preparando ela dentro da água e fora da água, em cima dos valores da Canguru. Tanto para a matriz de professor, como para a matriz de anfitrião. E ensinamento todo lá, internamente, lá na universidade? Todo lá, já vivendo a experiência da Canguru. Então a gente começa agora em novembro, porque nós temos muita novidade para 2026 para vir, e que é fundamental a gente ter essa mão de obra. E ao meu ver, é a única maneira, é você, gestor que está aí, separar um tempo, separar recurso financeiro, porque não é fácil, mas é necessário para o seu negócio. Sim. E hoje você tem que ter as pessoas, principalmente elas, dentão da sua cultura, dentro dos seus valores. Com o nível de acolhimento que vocês têm lá, você não pode pegar qualquer um. Né? Exatamente. Tá muito bem treinado. Então essa é a nossa ideia de fazer a universidade. Quantas horas? Ainda está sendo desenhado. As pessoas convidadas para vir participar, mas é um treinamento de natação voltado para o público infantil, de 0 a 12, mas também onde a gente vai estar trabalhando não só o hard skill, mas principalmente o soft skill. Eu acho que isso é fundamental hoje, a gente trabalhar essas variáveis aí que a gente acredita que ser fundamental. Legal. Entramos nessa do negócio, vamos falar um pouco do negócio. O Rafael Madormo, ele tem uma frase que é muito boa, faz tempo, né? Que é: a natação infantil entrou na cesta básica da família de classe média. E é absolutamente certo, né? Qualquer pai que tenha um mínimo de recurso só tira o filho da natação, quer que o filho aprenda a nadar, para ter uma segurança e tal. E só tira antes dos 12, 11, 10 anos, se realmente a coisa apertar, né? Ou meu filho se alimenta ou ele vai na natação. Aí, perfeito. Né? E como é que é? Você obviamente vê com os melhores olhos, mas o negócio da natação infantil é algo que eu vejo que muita gente não tem atenção para isso, né? Não está no radar. Pois é, não está no radar. Não né? está no radar. É um negócio consistente.
É algo consistente, é algo que a gente está fazendo muita pesquisa interna, a gente também mantém isso, e a gente está descobrindo os hábitos dos nossos consumidores. O que eu vejo? Eu vejo que está fora do radar dos grandes players, dos grandes investidores, e como eu brinco lá internamente, tem muito dinheiro na mesa jogado. Tá? É um crescimento global que existe. O Brasil ele pode crescer muito mais ainda, e vai ser uma coisa que... Crescimento de criança, Marcelo, mas a natalidade está diminuindo. Tá, mas o investimento na criança está aumentando. Ou seja, as famílias cada vez mais investem e cada vez mais querem uma educação. Estava falando do crescimento que você acredita que o Brasil pode ter ainda na natação infantil. Sim, até mesmo se a gente comparar como a gente trata a natação infantil aqui no Brasil perante outros mercados como Estados Unidos e Austrália, fica muito claro. Aqui no Brasil a gente fala que a natação infantil é um segmento da natação. Nos Estados Unidos a gente já ouve que é um mercado e, recentemente, voltando à Austrália, eu ouço que é uma indústria. Ou seja, a gente sabe que nos Estados Unidos tem grandes redes, Aquatots, Goldfish. Na Austrália, eles acreditam num ecossistema. Então, é esse ecossistema que a gente precisa mirar. A gente precisa mirar em que ter um ecossistema... O que é esse? Aliás, você esteve na Austrália agora, fala aí um pouco. Quando eu falo em ter um ecossistema, é a gente ter uma junção das escolas de natação com a mão de obra. Então, eu faço a mão de obra, então a Universidade de Canguru, junto com a escola, a academia, ou seja, e também junto com os fornecedores. Tudo interligado. Tudo conversando e tudo em pró de um crescimento. E para isso a gente tem que ter um planejamento. Né? Então, cabe essa, vamos dizer, essa pequena revolução a nós. Nenhum país nasceu grande, né? E sim, foi a população que fez o país ser grande. Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para vários gestores proprietários de escola de natação infantil e as respostas são bem variadas. Por que no Brasil não tem uma rede razoável, pelo menos? Qual é o tamanho de uma rede nos Estados Unidos? Focada nisso. Você pega, a gente está falando de 110 unidades, uma Aquator. Na Austrália? Na Austrália, a Bluefit é uma das mais novas, com 51 pois é, unidades. Por que aqui ninguém fez isso? Ninguém passou de... O Mori teve algumas, né? Mas o Mori chegou a ter 7 unidades. Pois é. Quando eu olho assim, eu vejo o modelo de negócio. Lá fora nós estamos falando de franquias. Aqui, quando a gente tem 5, 6 unidades, 7 unidades, nós estamos falando de negócios familiares, que são diluídos entre os irmãos, entre os primos. A natação sempre teve uma visão muito familiar de gestão de negócio. Sim. E não uma visão mais empresarial. Eu acho que agora essa página ficou muito clara, que a gente precisa ter uma visão empresarial. Não tenho dúvida. E é por esse caminho que nasce a Canguru. A Canguru, ela nasce já formatada, já pensando 10 anos lá para frente. Isso aqui. Deve ter gente nos vendo aqui que está pensando já, pô, esse negócio é legal. Pensando, será que dá para ser sócio, franqueado? Qual é o caminho da Canguru? O caminho da Canguru ele já está escrito. Falta a execução. Como diz Rancharan, a execução é fundamental. Né? Mas já está desenhado isso, mesmo nesse cenário de incerteza que a gente vive. A Canguru ela vai ter de 2 a 3 unidades próprias e o restante em termos de franquia. Então a gente já nasce numa embalagem, que eu gosto muito de usar esse termo de embalagem, da gente poder ser um modelo que a Canguru custou R$1.200.000, aquela unidade que você conheceu. Provavelmente dá para fazer com menos, né? Sim. A primeira vez nunca é a referência. Nunca é a referência e nós não deixamos só dinheiro na mesa, jogamos pelo ralo também muito dinheiro. Mas é o preço da inovação. Sim. E o preço do conhecimento. Então não vamos lamentar, vamos sim melhorar para frente. Eu sempre penso assim. Então o que acontece? A gente agora, daqui 15 dias está faltando uma assinatura só, a gente vai vir para uma segunda unidade na cidade de Campinas. Vamos testar um outro modelo, não vai ser enxuto como o que você conheceu, vão ser 2.300 metros quadrados voltados para piscina. Nós vamos ter 3 piscinas e 2 macas. Nós estamos criando uma segunda maca única e exclusivamente para adulto. Então você vai poder levar o seu filho vai passar por um portal, que esse portal dá acesso ao mundo Canguru, e o outro portal vai dar acesso. Aí eu vou guardar o nome da marca para os adultos.
e nós vamos melhorar ainda mais a experiência nesse local. Era um local que era para ser aterrado, ia ser desativado, e por coincidência caiu no nosso colo, nós paramos até um pouco de olhar para o processo de franquia e falamos, não, vamos porque a gente quer ter esse laboratório, a gente quer ter 2, 3 unidades para a gente poder sempre validar processos. Então essa segunda unidade deve estar vindo aí para, se dando tudo certo, a gente assinando até o final de setembro, são 6 meses de obra, a gente está falando aí final de fevereiro, começo de março, a gente está operando a segunda unidade e com certeza você vai receber o convite para ir lá visitar e viver um pouquinho essa inauguração. Vamos ver, acho que dessa vez vai dar para ter festa. Esse tamanho aí vai ser flagship, né? Você vai poder mostrar ela para todo mundo. Então a gente vai ter um estacionamento acho que para 45, 60 carros, então uma coisa muito maior, é um desafio, né? Porque eu acredito em modelos menores, mas devido a essa possibilidade, e a Canguru vai ter 2 mundos totalmente diferentes. Vai ter um mundo baby, que a gente vem com muita coisa bacana nesse mundo baby, e o mundo infantil. Então, eu acredito que vai ser bem interessante. E ao mesmo tempo do lançamento da segunda unidade, a gente começa com as franquias. Tá. A gente desenhou um processo, a gente está fazendo a piscina agora, nossa, da Canguru que você conheceu, 100% Canguru. Então a gente está desenvolvendo, estamos na metade do processo, mais 45 dias a gente deve estar terminando, validando essa nova piscina. E a gente tem a ideia até 2032 de ter de 24 a 26 unidades. Esse é o nosso... Até que enfim. Essa é a nossa ideia, aproveitando essa brecha que o mercado dá. Sim. E porque também a gente acredita que nós estamos preparados para vencer esse jogo. Então, quando você está preparado para fazer, a gente vem apanhando muito nesses 2 anos e meio, 3 anos, não é fácil. A gente vem se preparando. E por isso que eu tenho viajado bastante, constantemente agora, para ver mais alguma outra novidade que a gente possa implementar, principalmente de gestão de processo, para que a coisa possa fluir de uma forma natural e o franqueado seja feliz com a gente. Essa é a nossa ideia. Sempre cuidando, sempre acolhendo as crianças e as famílias. Quantos funcionários tem uma Canguru do modelo franquia? A gente está... Hoje nós temos 20 funcionários. Tá. 20 funcionários. Né? Uma operação enxuta. Né? A gente tem... Mas a gente pensa nessa... Né? Lá em Campinas, a gente pensou ser diferente. Né? Ter um serviço de manobrista, ter o anfitrião no dia a dia. Então são elementos que a gente vai colocando para gerar essa experiência. E o que eu... Também complementando a sua pergunta, acho que o gestor ele confunde muito o que é competidor e o que é concorrente. Porque competidor é a mesma pessoa que atua no seu segmento. O concorrente é aquela mesma pessoa que atua no segmento e que tem o mesmo valor que você. Então, a partir do momento que você começa a se diferenciar, você tem mais competidor do que concorrente. E aí você começa a ter um pouco mais de vantagem. Sim. E criar essas vantagens que você falou, que nós criamos, a aula começando lá em cima, o espelho na água, a piscina de container. Eu acredito que os novos negócios, o empreendedor ele vai precisar pensar numa que é uma vantagem justa. Né? A vantagem justa é aquela que você não pode copiar naquele primeiro momento. E aí você tem esse período. E a cultura, né? Essa cultura do acolhimento que vocês têm é difícil de copiar isso. Sim. Por várias coisas que nós falamos aqui, a falta de profissional, a necessidade de treinamento longo e ininterrupto. Né? Por isso que eu falo, quando você escolhe uma atividade-chave, que ela não seja tangível, você vai ter muito mais dificuldade de ser copiado. Então, por isso que nós optamos para ir em busca disso. Do acolhimento, partindo daí, do acolhimento e do cuidado. E o que a gente vende no final é para uma manhã incrível. Nós estamos preparando a criança para o futuro. Para que ela seja mais protagonista, que ela seja mais comunicativa, né, que ela seja apta, que ela goste de esportes, que ela pratique esportes aquáticos. Hoje a gente tem uma infinidade de esportes aquáticos, mas a gente precisa saber nadar. Né? A gente precisa saber nadar. Então é essa a nossa visão para o futuro. E eu espero que realmente eu quero cada vez mais um mercado, né, que a gente saia de segmento, vá para o mercado e depois vá para a indústria. Esse é o meu desejo. Porque eu sei que todo mundo vai sair ganhando. Sim, lógico. Né? Então a gente tem um segmento forte, vira um mercado e vira uma indústria e todo mundo sai ganhando. Legal. A gente tem hoje uma demanda maior. A gente tem que tirar isso da cabeça. São muito poucas pessoas que nadam hoje no país. Pois é, eu acho que a demanda é muito maior do que a oferta hoje. Então, e a gente tem vários bolsões aí. O Rogério Soares esteve aqui, comentou sobre isso. É uma pessoa que viaja o Brasil inteiro. Então, eu acho que a gente tá na hora da gente aproveitar.
né? Ter a coragem e aproveitar um pouquinho mais. Marcelo, obrigado. Deixa aí como as pessoas fazem para entrar em contato com você, Instagram da Canguru Natação. Manda um direct lá. Isso. Já separa o investimento. Isso aí. A gente vai estar falando nas nossas redes sociais em breve. Acho que no mês de novembro, no mais tardar em janeiro, a gente já vai estar anunciando aí para o público aí. E a segunda unidade vindo em fevereiro. Maravilha. Parabéns de novo. Obrigado por ter vindo aí, por estar com a gente. E vou estar lá na inauguração, com certeza. Eu quero acompanhar o mais de perto possível isso, porque para mim faz todo sentido, tudo que você falou aí. Espero vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela sua paciência e audiência aí no primeiro Palpicast. Palpicast, é isso aí, o conglomerado dos palpites. É uma rede isso aqui, sabe aquela rede de comunicação. Obrigado, gente, obrigado, Marcelo. Obrigado.